Bebê! Que prazer te receber aqui. Prazer todo meu, adoro assistir você. Eu tô muito feliz que você tá aqui, de verdade. Tenho acompanhado seu trabalho há um tempo e tem sido lindo ver sua construção. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Acho muito lindo o podcast, adoro, acho chique. Acho chique também, tá? Acho Não vou chique. mentir. Hoje a gente tá no Doc Studio, na Vila Madalena, Sim. em São Paulo. Muito obrigada. Tudo. Eu começo com todo mundo com a mesma pergunta que é: como começou sua relação com a música? Pra mim foi meio difícil não começar uma relação, né? Porque eu venho de uma família, assim, que já sobrevive de música, né? Eu digo que sobrevive porque é um trabalho muito digno. E por mais que meus pais, assim, meu pai professor de violão, minha mãe produtora executiva, vem de uma família de artistas plásticos lá do interior. Por mais que eu naturalmente já me interessava por música, eles sempre falavam: eu não sei se é uma boa ideia, mas deixa a menina, né? Então sempre foi um desejo muito genuíno, assim, de querer cantar, de querer… Principalmente olhando meu irmão, que já tocava muito, assim, com 16 anos. Ele tocava já todos os standards de jazz. Tinha toda uma pesquisa dele com a música, com o rock progressivo, com o jazz cigano, de Django Reinhardt. Era, tipo assim, realmente a família de nerds da música. E aí eu olhava para aquilo e falava: não é possível, eu quero cantar, eu quero viver disso também. Mas é engraçado que eu admiti que eu queria viver mesmo, tipo, que eu queria fazer música depois que eu virei adolescente, porque a galera perguntava: o que você vai ser quando crescer? Aquela pergunta, né? Que hoje em dia eu falo: meu, que pressão pra criança, né? Uhum. O que você vai ser quando crescer? Aí eu sempre falava: vou ser pediatra, aí eu canto pras crianças. Ou eu falava: eu vou ser… Nem sei, eu acho que eu falava… Cada semana eu falava uma coisa, que eu queria ser uma coisa. Você falava Beyoncé? Não, eu falava bióloga. Tá. Beyoncé. Também quero ser bióloga. É Beyoncé aí? Beyoncé. Que coisa engraçada, porque eu jamais imaginaria que você fosse responder isso. Porque você esteve nas telas desde muito cedo. Sim. Nas telas, digo… Eu vi uma entrevista sua no Globoplay, uma reportagem sua falando sobre você ser uma criança que cantava jazz. Que isso é muito diferente. E teve a oportunidade de ser entrevistada pelo Jô. Sim. E também cantar jazz. Então, e ali com 11 anos é uma pré-adolescência, né? Naquele momento você não entendia a música como um viés profissional. Óbvio, você era muito pequena, né? Claro que talvez você não pensasse nisso, mas… mesmo assim, você respondia outras coisas? Respondia. Eu acho que eu só fui entender a estrutura e fui entender que existia toda uma equipe por trás daquilo depois que eu fui pro Jô e depois que eu tive essas entrevistas. Mas você tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos, mas eu comecei de verdade com 8, né? Então, tipo… De verdade é ótimo. De verdade, assim. Porque eu subi eu tinha uma referência muito grande… da Thaís Reganelli, tenho, né, inclusive, que é uma cantora maravilhosa que eu ouvia muito o CD dela, que chama Leve. Ela morava em Campinas, hoje em dia ela mora em Lisboa, mas ela é da França. Então, é muito engraçado que eu escutava e ouvia, assim, muitas vezes o disco e decorava todas as letras. Além das divas do jazz, assim… a música brasileira, ela foi um dos primeiros contatos que eu queria tirar, e as letras gigantes. E aí foi engraçado que ela me chamou pra participar pro show dela, sei lá, com 8 anos. Então tem vídeos de eu cantando, fazendo circuito com ela de um show infantil que ela tinha, participando do show dela. E aí a minha mãe fez um projeto também. Falou: você quer cantar? Então vamos escrever alguma coisa pra você já pegar essa onda, né? Mas, tipo, eu nunca… Tanto que eu acho que o Jô só chegou em mim por causa de uma entrevista num jornalzinho lá de Piracicaba, dizendo que, tipo, a Bebê já meio que
meio que sabe, que não quer admitir, mas meio que sabe que quer, o que é ser quando crescer. E daí eu pedi de Dia das Crianças um microfone das divas do jazz. Então, mas quando as pessoas perguntavam, né? Quando as pessoas perguntavam, assim, era realmente tipo... Ai, quero ser pediatra. Nunca admitia. Mas o que te fazia não admitir esse lugar, assim? Será que é porque você já tava convivendo muito com isso? Eu acho que é o preconceito mesmo que botam na cabeça. Eu estudava numa escola também, que era uma escola que já preparava pro vestibular desde pequena. Então, e aí, uma das matérias nunca foi música, nunca foi artes. Então, eu acho que eu olhava com aquilo como, então, por mais que meus pais sobrevivam disso, acho que isso não é considerado como uma profissão, né? Acho que. E eu que louco assim, isso, né? Internamente escutava muitas pessoas falando, né? Tipo. Nossa, não, tipo, você canta, mas você faz o quê da vida? Então, existe mesmo essa bagagem, né? De colocar a música não como um trabalho, né? A arte sempre como algo. Entretenimento. Hoje em dia mudou muito. Mas acho que eu só mudei a minha cabeça mesmo depois que eu fui crescendo e fui entendendo a realidade das coisas, né? E é muito louco, porque eu tive, sei lá, professoras que tive professoras que me apoiavam, mas tinha professoras que, quando eu não ia bem na matéria, falava assim, canta mais e estuda menos, sabe? Tipo, então, existe essa... Canta menos, né? Canta, né? Isso, No caso, canta menos e estuda mais. Isso, ela falou, canta menos e estuda mais. Eu tenho essa lembrança muito grande, assim. Era professora de quê? De português. Chupa! Fulana! Porra! Que ridícula! Ela ainda mais de português, tipo... De português, porra. Virei compositora e tudo. Eu tô estudando jornalismo. Ah, você tá na faculdade? Tô na faculdade de jornalismo. Que no loucura. EAD, porque eu não consigo ir presencial. Claro. Meu sonho era... Presencial. Meu sonho, vamos dizer. Meu sonho, porque eu gosto de trocar com as pessoas, ter colega de classe. Isso é massa. Mas, nossa... E por que você tá fazendo jornalismo? Porque eu acho que o jornalismo, ele acaba aclopando... Eu sou uma pessoa que gosta muito de me atualizar. E aí eu quero me especializar no jornalismo musical. Mas eu acho que depois que eu ouvi que o pai da Tulipa Ruiz fez jornalismo... eu fiquei assim, ele é um ótimo compositor. Jornalismo é um curso que abrange tanta coisa. Você tem que estar ligado com o mundo. Você tem que trabalhar a sua comunicação, a sua escrita. Então, eu falei, eu acho que um curso desse aqui não ia me fazer mal. Você nunca pensou em fazer música? Já pensei. Muitas vezes, o meu irmão mesmo fez conservatório de Tatuí. Mas é louco, porque a minha vida virou tanto sobre a música que, na prática, eu tenho que ter o meu estudo e cada vez mais eu me cobro por isso. Mas, na prática, eu escuto muitos musicistas e muitos amigos dizer que a escola e o conservatório mais distancia da música do que aproxima. E aí... eu gostaria de ter um professor que estaria... Assim, meu pai é professor, mas é isso, tipo... Como fala aquele ditado? Casa de... Ferreira de pau, total, exato. claro. Eu tive algumas aulas, mas assim... eu tenho medo de me distanciar. Então, eu acho que talvez... fazer alguma coisa, alguma escola, alguma coisa... talvez me distanciaria mais da música do que me... aproximaria, assim, porque ainda a gente acaba tratando a teoria, e até meu irmão fala como algo muito conservador, assim, são poucos professores que abriram a cabeça dele para outras sensibilidades, assim. Então, mas eu tenho muita vontade, isso não, acho que com a cabeça que eu tenho faria muito bem também. Ai, que legal. E quando que você entendeu que... óbvio, ali na adolescência, mas ainda muito nova. Você é Sim. muito nova ainda. Sim. Mas independente de você ser muito nova ou não, você já tem um trabalho. Mas quando que você entendeu que, de fato, a música poderia ser um trabalho, assim? Sim. Eu acho que foi isso. Quando eu entrei na TV... E daí, quando teve esse convite do Jô, né? Porque ele me descobriu na internet... onde meus pais postaram um vídeo de eu fazendo uma versão de All About the Bass in Jazz. E aí, eu levava como uma brincadeira, né?
Mas aí, quando eu comecei realmente a ir mais pros palcos, e aí, a partir daí, né? Depois do Jô Soares, eu fui convidada pela Orquestra Sinfônica de Piracicaba, com o Jamil Maluf como maestro, pra fazer um tributo a Billie Holiday. Aí que eu fui entendendo a grandeza da minha vontade, assim, que era uma coisa que por mais que meu pai trabalhasse e tal, era uma coisa que eu nunca, assim, na minha cabeça de criança, não almejava, tipo assim, um sucesso. Porque quando diz sobre música, a gente já pensa, né, em milhares de pessoas. E eu só realmente gostava puramente daquilo. Então, aí que eu fui entendendo a grandeza desse meu talento, né? De tipo, pô, sou afinada, eu gosto, tenho realmente interesse por isso, né? Mas eu acho que eu levo cada vez mais a sério, de fato, assim, com uma visão. Agora, assim, tipo... Por mais que eu sempre fui muito responsável. Então, eu tive esses convites. Cantei com orquestra, aí cantei com a Brasil Jazz Sinfônica. Porque nessa entrevista com 11 anos, que tá no Globoplay, qualquer pessoa que pesquisar seu nome tem lá a entrevista. Não só a do Jô, mas essa que depois você fala que vai cantar na virada cultural e tudo mais. Você conta que você... ensaiava durante 3 horas. Pegou um repertório que você não conhecia. Exato. E aí, isso é muita coisa pra uma criança de 11 anos, né? Então, tipo, você tinha que estar investida ali, né? Com certeza. De alguma maneira. Exato. E meus pais sempre, por mais que era uma coisa leve, sempre me incentivaram. Então, vamos aqui pegar direito? Vamos te botar numa aula de canto. Fiz aula de canto lírico desde pequena. Tinha uma professora de música brasileira que aprimorava meu repertório. A minha própria mãe fazia pesquisas da música brasileira. Então, colocava essa banca, assim, tipo assim, música é disciplina. Não é porque eu acho que existe muito essa cultura de pelo fato da galera talvez não levar tanto como um trabalho, não vejo até como uma coisa ruim, mas eu acho que pra mim, eu tenho uma outra cabeça, assim mesmo, de tipo, desse lance, pro meu pai ser professor, essa disciplina. Não, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ensaiar, no show eu tenho que... Pra mim, o palco é sagrado, eu não bebo quando eu canto. Eu não como certo tipo de alimentos. Então, pela minha formação, assim, foi me disciplinando mesmo pra, tipo, não, isso aqui eu preciso estar 100% presente. Eu não posso ter nenhuma interferência, sabe? Eu acho que é por todas essas vivências, assim. Mas quando eu era criança, eu fazia porque eu era muito obediente, porque eu gostava mesmo, porque eu gostava. Como se não gostasse hoje, né? Mas é porque o sentimento de... Isso até é uma reflexão que eu tenho, que acho que todo mundo tem que lembrar todos os dias. É quando você... Qual que é o seu primeiro sentimento quando você é criança? Sabe, esse sentimento puro de você amar, de fazer alguma coisa, de desenhar ou de usar... Sabe, isso você tem que levar pra vida toda. Porque senão você vai ficando amargurado, você vai ficando... A vida vai te dando umas rasteiras, você vai ficando pra cá. Então... eu ainda tenho... Eu tento lembrar sempre desse sentimento dessa pureza de amar a música, independente de qualquer defeito, de qualquer coisa, assim, sabe? Tem algum momento da sua infância que você, pra além do Jô, de tocar na virada cultural, algum momento mais, entre aspas, simples, que você falou, nossa, música, sabe, tipo, que dá um clique, assim... Teve algum momento? Sim. Até não só pequena, mas um pouco mais velha também. Eu acho que o primeiro momento foi quando eu toquei a primeira vez com uma orquestra, porque eu ouvia muito a Billie Holiday com orquestra. E aí, quando eu cantei, eu fiquei... Meu Deus, estou no conto de fadas. E foi o sentimento mais... Tanto que existia até uma birra minha, assim... Quando meus pais falaram, você foi convidada. E eu, não sei se eu quero. E, tipo, eu sempre meio que, não sei. Tipo, de medo, né? E aí, quando eu tava lá, eu fiquei, meu
Deus, isso é maravilhoso, isso é o melhor sentimento do mundo. E aí, acho que a segunda vez foi quando eu comecei a, de fato, botar as minhas músicas no mundo. Que, sério, quando você faz uma música que você fala... tem várias músicas ruins até chegar numa música boa. E aí, quando você fala, pô, essa música, eu amei o que eu fiz. Tipo, é muito bom. É, tipo, muito bom. Independente de, sei lá, alguém ouvir e não gostar. Tipo, é muito bom o sentimento. Pelo próprio sentimento, né? Porque é um processo tão árduo. E aí, eu acho que esse tá sendo os momentos favoritos, assim, de agora fazer a própria música, né? Se divertir e explorar outras coisas. Maravilhosa. Falando em primeiros momentos, seu primeiro lançamento nas plataformas foi em 2021, com Saltos de Realidade. Quem era a Bebê desse momento? Sim. Esse momento foi um momento de muita... Foi um momento de muito prazer também, porque eu tinha 17 anos. E aí, depois de viver um pouco as percepções do mundo de jazz, é aquilo, né? Quanto mais você estuda, mais você vai se assustando com o mundo. Então, eu fui perceber... Tava na flor da idade aqui, tipo, entendendo algumas coisas de sociologia. E... Pra mim, quando eu li a biografia das cantoras, eu tinha uma perspectiva, eu falava, nossa, que triste, né, isso que ela viveu. E aí, depois, quando você é adolescente, você começa a questionar, você fica, não, isso aqui tá errado. E aí, eu tenho um carinho muito pela escola do jazz, mas eu tenho muitas questões pelo fato, às vezes, do que eu já passei, assim, em situações de racismo e coisas do tipo, porque o jazz no Brasil acaba sendo muito elitizado, né? Elitizado. Então, eu passei por situações que isso foi um pouco me distanciando do tipo, não da música, mas do tipo do público. Tipo, é uma menina de 15, 16 anos que eu queria me ver no meu público, assim. E aí foi quando eu comecei a escutar esse novo jazz que tava super rolando, né? Acho que 2016 começou, e daí eu peguei um pouco essa onda mais em 2018, que é tipo Liane La Havas, Yatos Coyote, que tipo, eu tava assim, meu Deus, não acredito que isso é o futuro e sei lá o quê. E eu tava muito empolgada, assim, nessa nova música, e aí eu tava querendo fazer a minha pesquisa, né? Então, foi um momento muito gostoso de descobrimento com que, tipo assim, com as raízes e o que tá se desenvolvendo agora, né? E aí foi muito bom, foi um trabalho que acabou sendo numa pandemia, então eu fiz muito dentro de casa, junto com o meu irmão. Eu tinha meu parceiro de composição, que é o Bruno Rocha, que também assinou o videoclipe, e a gente trocava muito por WhatsApp, assim, era uma coisa muito doida. Foi um tempo bem pandêmico, mas eu usei aí eu aprendi a usar o sentimento denso e de amadurecimento, de reflexão para as músicas, assim, e foi um processo muito árduo, porque o primeiro disco é uma coisa muito importante, porque você se mostra pela primeira vez, mas eu acho que é uma coisa muito livre, que você, tipo assim, vamos aí pesquisar, né? Então, se você ouve, assim, eu sinto que é um disco que tem o seu lado sonho, o seu lado sombrio, porque esses dois lados mesmo que eu tava vivendo. E aí foi muito gostoso. Foi, tipo assim, foi um momento que aliviou toda a tensão que a gente tava vivendo em 2021, assim, né? Que eu lancei em 2021, mas comecei em 2019. Processo, né? Então, eu tenho muito carinho, assim, por esse disco, mas é isso, tipo, é bem intenso, assim. Eu já escuto até ele de outras formas, assim, sabe? É muito louco. Vai ganhando outras interpretações, né? Exato. Isso é doido, né? Com a música. Eu achei muito bonito isso que você falou, de se ver no público também, né? O que você sentiu falta em algum momento, assim, pra também querer trazer esse lugar autoral? Sim. Eu acho que, tipo, o público do jazz, eu admiro muito, e eu sinto que ele deve chegar para todos os tipos de pessoas, porque
é isso, é uma linguagem que influencia muitos outros gêneros, né? Tem uma história muito bonita. E aí eu me via muito presa a uma coisa que eu não me identificava, né? Um público mais com uma classe social que não é minha e coisas do tipo. Que legal também, né? Eu ocupar esse espaço, muito massa. Mas eu queria estar perto assim, me identificar. Então eu via, por exemplo, a Lued Luna fazendo música, via Tássia Reis, via Tuyo e falei, meu Deus, entendeu? Tipo, e eu via o público dessas pessoas e eu ficava, quero fazer parte disso, sabe? Tipo, além de ouvir e curtir muito e falar, meu Deus, que coisa bonita. Isso em 2021 você já pensava sobre essas pessoas. Isso, 2018, 2019. A vida, né? A vida é engraçada. Bonita. Não, eu pensava muito. Eu lá em Piracicaba, assim, fissurada. De 2021 pra 2026, ó. Foi rápido. Rapaz. A geração Z. Gostei. Não, mas sério, eu tinha um sentimento. Bugarins, então, nossa. Quando eu descobri Bugarins, que tinha um festival Locomotiva em Piracicaba, que trazia muito da cena independente, foi aonde eu encontrei a minha jovem, basicamente. Porque senão eu só ia ficar ouvindo Billie Holiday pra sempre. E, tipo, foi onde eu encontrei a minha garota que, tipo... Sua galera ali, minha galera, né? exato. E, tipo, nossa, isso foi muito bom. Foi ótimo. Porque fez todo sentido, né? Você fazer um som que conversa com a sua atualidade. Então, e assim, o meu sonho também sempre foi, tipo... fazer um disco de jazz. Mas eu sempre falo, eu não tô preparada pra isso agora. Tem que estudar muito ainda. Então, sabe, tipo, pra compor, ter uma cabeça como essa. Então, mas o jazz ainda tá em você, assim. Tá, você sente exato. que tem essa vontade, mas você quer viver outras coisas até de repente, ter isso como um resultado. Isso, assim. como uma pesquisa mesmo, Sim. né? E porque é isso, ele transita e é linguagem. Mas quando eu vi a cena, tipo, a nova cena, o indie, o rock, o MPB que tava acontecendo, eu me senti muito pertencente. Tanto que eu vinha pra São Paulo e tava fazendo uma sessão de voz. Aqui em São Paulo, comecei a vir pra São Paulo, eu fazia muito jazz B, só que de tarde, jazz bebê. Então, as crianças iam me assistir cantando jazz, junto com o Felipe Machado, que é neto do Filó Machado. E a gente tocava lá de tarde. E eu vinha pra São Paulo só pra isso, assim. Que legal! Porque em Piracicaba mesmo não tinha trabalho, assim. Porque acaba não tendo uma estrutura como São Paulo tem, né? E aí... Enfim, isso até foi antes, né? Já tô confundindo todas as coisas. Mas eu lembro, tem uma cena muito legal que... Eu lembro quando eu tava gravando voz, eu tava em São Paulo por algum motivo. E aí, calhou de ter um show da Tuyo no Sesc Pompeia de graça. E aí, foi a primeira vez que eu vi a Tuyo ao vivo. E eu chorava igual criança. Eu ficava, meu Deus. Peguei fila pra tirar foto com eles. A gente meio que já trocava no Instagram, porque eles também fizeram parte daquele reality lá. Qual reality? Do The Voice. Ah, tá. E aí, eu conheci... Eu até falei pra Liu esses dias, eu conheço você do The Voice. Tipo assim, como é louco, já faz muito tempo, né? Então, eu tenho muito essa memória de vir pra São Paulo e ver esses shows acontecendo, toda essa cena. E de me abraçar o coração. E é muito, muito doido, assim. É doido mesmo. Doidíssimo! E aí, Bebê, depois de vários lançamentos, você lança seu terceiro álbum. Sim. De Solução. Isso. Quem é a Bebê de agora? Nossa! Eu acho que a Bebê de agora é uma Bebê que tem mais certeza. Não diria certeza, mentira. A Bebê de agora eu acho que é a Bebê adulta, né? Você já se considera adulta? Você tem 23, Jovem né? adulta. Porque... Juvenil. Tá? Porque eu tenho 31. Não, é uma diferença super grande, mas é uma diferença. Sim. Com 23, eu não me considerava adulta ainda. Eu considerava que eu tava entendendo algumas coisas. Sim. Aí eu acho que quando eu fiz uns 26, eu falei, eu acho que eu sou uma adulta média. Aí eu sinto que eu continuo sendo uma adulta média, Sim. com um pouquinho mais de responsabilidade, mas pouca coisa. E eu acho que só daqui a muito tempo eu vou falar, agora eu sou adulta premium, sabe?
Sim. Não, eu tenho consciência que, tipo, meu Deus, eu vou viver muita coisa ainda. Minha mente vai mudar demais. Mas como a música traz muita responsabilidade, Sim. eu tento ativar essa chave. Tipo, eu tento ter o equilíbrio de, tipo, bebê é jovem, tenho que viver. E bebê é com muitas responsabilidades. Mas eu considero... Eu me considero porque, legalmente, né? Agora, poxa, agora eu posso ser presa. Tipo isso. É meio que isso, né? Ativa a chave. Como se eu fizesse alguma coisa. Como se eu saísse de casa. Que eu só fico em casa. Mentira. Juro. Não gosta de uma festinha? Adoro. Eu sou sagitariana, só que... Pois é, do dia 12. Do dia que você fez. Dia 12 de dezembro, dia que você fez a virada cultural em Piracicaba. É verdade. É verdade. Na ponta da língua aqui, ponta ó. da língua. Não, meu ascendente é Sagitário, menina. Mentira. Eu adoro sagitarianos. É isso, tá explicado, gente. Sagitário é o melhor signo. Foi mal, pessoal. Vocês vão ter que aceitar. Qual que é o seu ascendente? Gêmeos. Aí já não é tão legal. É ascendente complementar. Aí... Você é equilibrada, então, né? De repente. Não diria equilibrada. Mas eu tenho esse lance que eu tenho a bebê que fica em casa e tenho a bebê que gosta muito de sair. Então, mas eu tenho a bebê de criança que era muito mais disciplinada do que eu sou hoje. Então, tipo assim, se eu tenho show no dia seguinte, eu fico uma semana em casa me cuidando. Eu tenho que lembrar dessa bebê que ficava uma semana em casa se cuidando. Não posso. Hoje em dia tem gripes, tem influenza, entendeu? Influenza, eu não posso perder um show, cantar gripada, por exemplo. Então, sim, claro. Eu penso 1000 vezes antes de fazer uma coisa. Aí mas eu não gosto disso. É o que traz não o amargor, mas a armadura. A sombra, talvez, né? A armadura de ser adulta, assim. Tipo, você pensa 1000 vezes antes de fazer uma coisa. Não é? Piora. Não quero. É isso que eu não quero. Mas sabe que eu acho que essa coisa do... Mas sabe que eu acho que essa coisa de ser adulto também traz um pouco de uma liberdade de escolher. Porque às vezes, não necessariamente você tá fazendo uma coisa porque de fato você quer. Sim. Talvez um show pra você, nesse momento, uma semana de preparo pra um show seja mais importante do que 3 festas que você vai curtir e tal. Então, você tem a liberdade de escolher e não se sentir, tipo... Meu Deus, essa vai ser a festa da minha vida, em que vai tudo acontecer. Porque quando a gente é mais jovem, tem essa coisa de... vou perder alguma coisa. Vou perder e vou ficar de fora. Sim. Ou não vou pertencer àquele espaço. Sim, e eu acho que tem outra coisa que mais pesa, que são os boletos. Também. Né? Sim, tem muitas coisas que pesam, né? A gente vai entendendo o mundo de outro jeito. A gente vai entendendo que não é tão legal assim, não é tão bonito assim. Tem o buraco mais embaixo. Mas eu acho que também tem um pouco dessa... Eu, pelo menos, tenho me sentido assim, de tipo... Tem coisas que a gente tem que fazer pelo trabalho, pela vida pessoal, né? Se você não conservar suas amizades, você vai perder. Você vai perder. Se você não estiver em alguns lugares... É importante estar em alguns lugares pra ser vista e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também um pouco mais consciente de que se eu tô é porque eu deveria ou quero estar. E se eu não tô é porque eu não deveria e não quero estar. E eu acho que isso traz um pouco de... Pelo menos pra mim tem trazido um pouco de liberdade. Sim. Ok, eu estou escolhendo consciente. Isso, é verdade. Que eu acho que é diferente de você só tá às vezes, nessa ansiedade. Pelo menos baseado na minha juventude. De tipo, você tá muito querendo fazer as coisas e não sei o quê. E às vezes... Ficar até o after não vai dar em nada no final das contas, sabe? Exatamente. Tipo, o after, na verdade, só vai dar uma ressaca maior. E a ressaca maior, com a minha idade, é dengue. Entendeu? Tipo assim, é dengue praticamente. Então, assim, não dá, sabe? Sim. Então, acho que também tem um ponto bom, assim. Eu tenho gostado mais de ter 31 do que ter tido 23, sabia? Eu falo que eu acho que eu vou gostar mais quando eu tiver 30. Eu acho que a gente tem um pouco mais... Trabalha um pouco mais essa segurança. Eu acho que, pra mim, tem sido melhor, pelo menos, assim. Sim. Eu tenho 0 saudades da minha juventude. Tipo, eu falo, gente... Gente, nada a ver, que fase. Se eu já tô ficando assim com 31, com 41 eu vou ser melhor ainda. Com 51 eu vou ser melhor do melhor ainda. Então, tipo assim, que venham, entendeu? Sim, eu penso isso. Eu falo, não, o tempo vai me fazer bem. Com certeza. Porque às vezes também existe... É isso, eu tento trabalhar meu psicológico, porque a música... Tem o amor da música, mas por trás, os bastidores é muito mais complexo. E eu sempre vi isso acontecer.
Mas é difícil quando você vê, quando é criança, e isso só gera um trauma. E quando você vê adulto, isso ativa o trauma. E aí você fica, eita, aí ativa o medo, né? Tipo assim... Então, e aí você pensa muito antes de fazer. Então, eu tento aliviar um pouco e, tipo, se jogar. Por exemplo, essa fase, pra mim, do dissolução é exatamente isso. Tipo, tá, eu tive esses 2 discos, mas eu sinto que se eu me produzir, se eu tá comigo, eu vou saber muito mais. Pode ser uma tentativa, pode, sei lá, as pessoas acharem que qualquer coisa. Mas, se eu não provar pra mim que eu consigo, e se eu não fizer, eu não vou evoluir. Porque eu quero ser produtora. Eu nasci vendo meu pai produzindo, eu nasci vendo meu irmão tocando. E aí, tipo... E aí, não quero me botar na caixinha que vão querer que eu bote, que, tipo, mulher tem que ser cantora ou intérprete, não pode ser compositora, não pode ser mais... E eu acho que, tipo assim, eu devo fazer isso, né? Pelo bem maior. Então, acho que a dissolução, ele vem dessa ruptura do medo mesmo, assim. De tipo... Por isso que eu falo que é a chave bebê adulta lidando com as suas dissoluções ali da vida e assumir, assim, a produção foi um trabalho muito difícil pra mim. Foi muito doído também, sabe? Porque eu tinha que fazer escolhas, só que eu tinha que fazer. Por mais que eu tinha o meu irmão, ele me dava sugestões, mas a palavra final era minha. Não tinha ninguém pra falar, não, faz isso. Entendeu? E aí, além disso, tinha a Bebê compositora. Então, a briga era grande. Mas a gente se conversa. Deu certo? Deu certo. Tanto que saiu. Aprendi muito nos próximos. Vou fazer algumas coisas diferentes. Vou. Mas, assim, valeu totalmente a pena. O que você acha que você leva de mais aprendizado, assim? Eu acho que me comunicar. Do tipo, dizer o que eu quero. Porque eu nunca vou... Dificilmente eu vou trabalhar sozinha. Por isso que eu dou bem com meu irmão, porque é meu irmão. Então eu consigo falar pra ele, Fê, não gostei. Ou vamos decidir. Eu consigo ser eu crua. E aí eu acho que existe uma armadura quando se diz sobre outra pessoa que não mora com você, que não tá vivendo com você. E aí eu acho que eu aprendi a me comunicar mesmo, assim. E isso tá gerando um aspecto grande, assim, em todas as minhas relações, sabe? Tipo, amizade. Pô, não gostei disso. Sabe? Saber falar, não quero isso. Esse é o meu limite. E aí, acho que pra produzir é a mesma coisa. Porque quando você tá fazendo o seu disco, você, às vezes, tem... Por mais que eu seja uma pessoa aberta, eu sempre fui muito aberta demais. Então, quando eu via, a música já era outra do que eu tava imaginando. E, tipo, fica legal também. Mas, às vezes, você queria ter ido até o fim com aquilo. Então, é legal... Ser mais fiel aos seus desejos, né? Ao seu desejo, a sua intuição. Então, aí é legal quando você troca com uma musicista ou com um musicista e, tipo, os dois conversam. Rola essa troca. Não, você bota a sua linguagem, mas tenta chegar por esse lado. Não, mas eu imaginei essa linha aqui, entendeu? Isso é muito bom. Isso trabalha muito, porque eu acho que música ainda trabalha com o ego mais ainda, né? Então eu acho que, graças a Deus, eu tenho profissionais, assim, que eu conheci e trabalho que são maravilhosos, que tenham respeito, né? Todo mundo que trabalhou no disco, assim... Quem trabalhou no disco? As mais. Quem foi? Tinha que ser as mais. Eu tive que fazer o time de seleção brasileira. Mas, Badia Sade, Alana Ananias, Ana Karina Sebastião, Vanessa Ferreira, aí tem Tuyo, Tássia Reis, Brisa Flow, Marisol Moabá. Pessoas que eu já Lued tenho Luna. Não, a Lued ainda não. A Lued ainda não. Não participou? Tássia Reis. Mas a Lued participou do seu show, não foi? Não, participou. Não participou. Do show aqui do Bona? Não, foi da... Não participou. Acho que foi da Ellen Olera, acho que você confundiu. A Lued Luna não participou do seu show aqui no Bona? Não, eu nunca participei nada com a Lued. Ela fala que ela é minha mãe, mas... Gente, eu que falo show eu que eu fui dela. que Lued que participou? Foi a... Eu sei, vou te dizer, Rúbia Divino. Ah, não foi com Jadza.
Jadza também. Foi, participou Nossa, também. me confundi completamente, porque foi tudo… Eu pensei, Bona, me confundi. Bona, e você Bona. falou da Lued, eu fiquei confusa. Fiquei confusa, peço perdão. Tá tudo bem, muitos perdão. artistas, muitas colaborações. Nossa, ainda não, Lued? Ainda não, mas ela fica lá. Minha filha é a bebê. Eu amo. Aí uso de Zila, minha filha. Então eu já me sinto parte eles são da lindos, família. né? Eles são lindos demais. Então, no show de Jadza, que eu ia dizer que era o seu, no final, toda confusa. Eles estavam sentados do meu… Ela participou e depois eles estavam sentados do meu lado, com o filhinho deles. Ai, gente… Um príncipe muito lindo. Nossa, não aguento. Eu não aguento aquela família, meta. E eu nem tinha meta de família, mas depois que eu vi eles, eu falei, aí sim, muito bom. Lindos, eles são lindos. Eles são muito lindos. Sim, mas é isso, eu realmente, não só pelas grandezas dos nomes, mas são pessoas que eu tinha certeza que se eu chamasse, ia dar, sabe, tipo, a liga, como a Tássia. Eu encontrava ela nos rolês, assim, a gente sempre… Leonina, né? E Sagitário sempre se dá bem. A gente sempre se identificava. A Tuyo, a gente começou a trabalhar até outras músicas. Então, já tava assim, não, as pessoas… A seleção, Marisol, a Brisa, sabe? Tipo… Sim. E é isso, eu queria… Pra não ser tão… pra ser um processo gostoso também, que era um prazo… de pouco tempo, assim, né? Por ser um disco de edital, a gente tem, assim, um ano e meio pra fazer. Então, você tem que correr, né? Fiquei lá na minha caverna do dragão, que eu falo. Que é o meu quarto, quebrando a cabeça, tentando desenvolver os rascunhos que eu tinha e as epifanias e confiando naquilo. E falei, não, eu tenho que chamar pessoas que eu tenho certeza que vão, assim, brilhar e que eu admiro muito. Então, foi muito bom, foi ótimo. Mas eu aprendi muito, porque é isso. Por mais que sejam pessoas que você admira, eu acho que é mais difícil ainda. Claro, você falar, poxa, graças a Deus aconteceu. Mas eu fiquei pensando, imagina se chegasse eu… Eita, não sei. Sabe, é difícil, né? Você falar ainda. Mas é isso, graças a Deus deu tudo certo. E em Dissolução você também dividiu alguns visualizers muito lindos. Sim. Eu estive na audição, graças a Deus. E eles são muito bonitos. E você contou um pouco de como foi o processo de gravar tudo isso. E eu queria que você contasse aqui também. Sim, eu acho que o processo do audiovisual é mais complexo ainda. E eu fico muito feliz também de ter dado match com essas pessoas que eu falo que vão ser, assim, o meu time audiovisual. Porque quando um artista encontra as pessoas que conseguem ouvir, respeitar e ainda arrasar, é muito bom, né? Então, eu tenho a Mariana Maria, que além de… que estava comigo já numa trajetória do Salve-se, tirando minhas fotos, já estava me conhecendo muito, né? E ela virou muito a minha amiga. Eu chamei ela para dirigir, porque eu tinha esse foco também, mesmo de estar com majoritariamente no audiovisual também, mulheres. E aí eu falei, não, Mari, você precisa dirigir, porque eu vou saber falar pra você e você vai saber o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí tem a Bia também, Bia Pompeia, que também é incrível, assistente que foi da Mari, que é uma amigona, assim, também, sabe, tipo… Eram pessoas jovens que estavam ali comigo, assim. E aí também tem o Pedro, que é Pedro Bittencourt, que foi o diretor de fotografia, que assim, eu digo com muito carinho, o menino tem 19 anos, ele é um gênio da câmera, assim. E também eu já conhecia muito. A Juni Martins, que fez o Stylish, também já tive trabalhos com ela. Então, é assim, você vai conhecendo pessoas na sua vida, no seu time, que você fala, por que eu vou mudar time que tá ganhando, né? Claro. Não tem como. Total. E foi muito gostoso, porque… pra você ter noção, aquele clipe de Meu Peito era totalmente outro clipe. Era pra ser outra coisa. Outra história. A gente tava muito empolgados. Todos estavam muito empolgados com aquilo. E aí, não deu certo. Porque chegou no dia, começou a chover muito. A gente gravou em São Pedro, então é numa serra. O tempo é muito instável, né? E aí choveu demais.
E aí, pra você ter noção, essa galera... Não! Vai parar de chover. O Pedro falava, eu vou esperar até 4 horas da manhã. A gente vai gravar esse clipe. Porque não tinha como fazer na chuva. Não tinha mesmo. E aí, beleza, a gente esperou e nada de parar de chover. E isso a gente já tava na segunda diária. E aí nada de parar de chover e todo mundo, não, vai parar. Quando parar a gente vai. E eu tava pronta, assim, preparada pra cena. Pra entrar em jogo, pra entrar né? em jogo, não. Meu momento. Nossa, e não parou. Aí eu tenho uma bênção de Deus, que é um amigo meu de Londres, que é jamaicano e também tá fazendo um filme comigo, inclusive, diretor, que tava lá trabalhando com a gente, mas tava lá e tava passeando com a gente lá em São Pedro. E aí ele chegou e falou, meu, vocês precisam gravar esse clipe. Jovens! Tipo assim, jovens, porque ele é muito experiente do audiovisual, ele sabe que plano B acontece e precisa acontecer. Vocês precisam gravar esse clipe. Olha o que Deus tá falando pra vocês. Tipo assim, não é pra ser. Uhum. E aí ele colocou um choque de realidade na gente. E aí ele, não, vamos pensar num plano B agora. E aí a gente pensou todo num plano B. E foi muito legal o resultado, porque eu sinto que, por mais que seja uma coisa minimalista, eu acho que o minimalismo ele acaba tendo cada vez mais seu valor, assim. É um clipe onde eu tô numa escada de madeira, que era o lugar da casa ali. E eu acho que isso teve um simbolismo bem legal, porque me traz como se eu tivesse nessa perspectiva do símbolo que é uma escada de subida, mas também desse conforto e dessa madrugada onde eu só quis sentar lá fora para tocar essa guitarra super confortável, né? Com o amplificador do meu tio-avô que eu tenho guardado em casa. Então, pra mim, de pijama, né? Então, tipo, pra mim, acabou trazendo um resultado muito mais bonito. E essa história, né? Que, e verdadeiro, talvez, verdadeiro, né? Exatamente. Exatamente. Então, foi muito bom, assim. Eu acho que quando você encontra pessoas que estão com você, tipo, é porque eles não tinham que estar ali até madrugada, né? Se você pensar profissionalmente, pô, já deu o horário do trabalho. Uhum. Não, as pessoas estavam querendo. Porque é muito mais complexo do que o trabalho, do que o tempo de trabalho, né? Sim. Então é muito bonito e eu falo, eu vou levar pra vida toda, assim, porque audiovisual é uma coisa muito sensível, a imagem, né? Uhum. A gente fica muito... Eu sou uma pessoa muito... Nossa... insegura também, e ao mesmo tempo tem coisas na cabeça que não... A música, às vezes, não dá conta, assim. Então, e já tive experiências traumáticas de clipe. Então, foi muito bom. Foi maravilhoso. Acho que por isso, E assim, ficou lindo. Ai. Seu trabalho tá lindo, 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 lindo. Eu te falei do lado de fora e repito aqui no registro que desde o dia que eu ouvi, eu ouço dia sim, dia não. De verdade. Ai, mesmo, massa. assim. Porque eu fiquei encantada. Tá um trabalho muito gostoso. Ai, que tá bom. Gostoso de ver e ouvir, assim. Muito bom, muito bom. Sim. Eu fiquei muito feliz, assim, de ter estado e ter visto e tudo, assim. Sim, não, é massa demais. Por isso que eu te chamei. Eu falei, não, ela tá sempre Eu fiquei comigo. feliz. Não, e é massa te ouvir falar que tá confortável de ouvir, porque eu acho que esse era o meu objetivo. Porque eu, como artista, sou uma artista que gosta de muitas coisas mesmo. E eu gosto de coisas bem intensas, assim, né? Eu acompanho muito a onda industrial. Inclusive, realizei mês passado de ir pra Londres, porque é uma das cenas musicais que eu mais gosto, que tem o trip hop londrino, né? Tem essa vibe mais industrial, mais urbana, que tem ruído e tem coisas. E aí eu gosto muito dessa onda também. Tem esse meu lado mais cyberpunk. E aí eu tento balancear. Nesse disco, eu quis... Olhando para meus outros discos, eu falei... Nossa, eu preciso fazer uma coisa mais... Tentar fazer uma coisa mais... Calma, a pessoa pode botar para qualquer hora para ouvir, assim. Conseguiu. Ai, que bom. Conseguiu. Bebê, qual é o significado da música para você? Nossa... A música, eu sempre falo que é linguagem universal. Porque você não precisa necessariamente saber o que a pessoa tá falando.
Você pode ouvir uma música instrumental e chorar. Você pode ouvir uma música e sentir coisa ruim. Então, tipo, independente de onde você vem, você consegue sentir, né? Então é a linguagem universal. E agora vamos para as perguntinhas rápidas. Um feat dos sonhos. Erykah Badu. Legal. Um estilo musical. Estilo musical, Jazz Fusion. Um lugar que você sonha em tocar. Montreux Jazz Festival. Legal, chique. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. Tássia Reis. Chique. E pra fechar, qual é o desejo atual da sua carreira? Desejo atual, eu acho que as pessoas se conectem cada vez mais com quem eu sou, assim. Eu acho que é um desejo de todo artista, né? Então, e a gente vive momentos muito instantâneos. Então, eu acho que é isso, ter mais pessoas que escutem e sintam o que eu sinto fazendo música. Acho que esse é o objetivo. Que lindo! Muito obrigada. Obrigada. Eu amei esse papo. Também. Passaria horas conversando com você, te perguntando várias coisas. Muito obrigada. Sucesso na sua carreira, na sua trajetória, em todas as coisas que você fizer. Muito obrigada. Pô, pra gente, pro podcast, amei estar aqui. Foi tão gostoso. Obrigada! Valeu, pessoal!